Algumas pessoas já me perguntaram assim, Diego, existe uma maldição no segundo casamento? E eu vou falar para você que depois de praticamente 10 anos pregando sobre casamentos, ajudando famílias a serem restauradas, se aprofundando nesse assunto, eu posso afirmar com todas as letras: existe uma maldição no segundo casamento. E eu vou mostrar nesse vídeo para você que existe essa maldição. Vou apresentar textos bíblicos, vou apresentar fatos e você não vai ter dúvidas em relação a isso. E antes que você pense assim, nossa, eu acho que esse vídeo não vai ser legal. Esse apresentador, ele já começou com uma afirmação muito dura de se ouvir. Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou preocupado com isso. Se você veio parar nesse vídeo aqui, certamente é porque Deus te mandou aqui. Se você veio parar nesse vídeo, certamente é porque Deus te despertou acerca deste assunto. Ou porque você está num segundo casamento, ou porque seu marido ou sua esposa estão no segundo casamento, ou porque você conhece pessoas que estão no segundo casamento. Então, o que eu tenho para falar para você é semelhante ao que João Batista pregou a Herodes e a mulher de seu irmão com quem ele se casou. É semelhante ao que Esdra e Neemias pregaram ao povo de Israel. É semelhante à mensagem que Paulo pregou aos coríntios, é semelhante à palavra que Jesus falou aos fariseus. Então, deste modo, seja corajoso e fique até o final. Eu prometo que não vai ser um vídeo longo, mas você precisa permanecer até o fim. E eu vou mostrar para você que existe sim uma maldição num segundo casamento. Dito isso, aos que já me conhecem, me acompanham há mais tempo. Olá, família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse vídeo, ele está sendo gravado de madrugada. Deus me deu um sonho e eu estou transmitindo a mensagem de Deus que recebi essa noite, sendo obediente a Ele, e estou gravando para vocês esse vídeo. Quando me questionam assim a respeito do segundo casamento, eu vou falar para vocês bem a verdade. Se nós tivéssemos hoje que identificar no mundo, você imagina o mundo todo, e você imagina uma guerra espiritual na qual nós precisássemos identificar qual é a pior arma que o diabo, que o inimigo está usando contra o povo de Deus. Imagine assim, de um lado está o povo de Deus, do outro lado está o inimigo de nossas almas. Imagina que ele tem uma arma, para nos destruir. Sabe qual seria essa arma? Essa arma seria adultério. Quando nós falamos que o adultério é uma arma, sabe por quê? Porque o adultério basicamente funciona da seguinte forma. Deus, quando ele faz uma aliança com alguém, quando Deus une homem e mulher, ele os faz uma só carne. E aí quando você vai para... Eu vou apresentando textos para que você possa confirmar, ver que eu não estou falando coisas da minha cabeça. Mas, como eu falei para você, eu estou gravando esse vídeo de madrugada, eu não fiz script dele, eu não separei os versos, então pode ser que eu demore um pouquinho para achar alguns textos. Mas quando você vai para 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 39, a Bíblia diz bem assim: a mulher casada está ligada pela lei enquanto seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, a palavra do Senhor já deixa bem claro que quando homem e mulher se casam, eles se casam para ficar juntos até a morte. Simples assim, até a morte. Aqui não tem dificuldade. Casou, ficou junto, é para ficar junto até a morte. E Deus tinha um propósito com isso. Quando Deus faz o casamento, homem e mulher se unem para ficarem juntos até a morte, Deus tinha um propósito. E Deus revela esse propósito. Quando você vai para o último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, ele fala bem assim no verso 2.
Olha o que Deus fala em 4 versinhos. Ainda fazeis isto. Capítulo 2, verso 13. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que Deus já não olha mais para a sua oferta e nem aceita com prazer da vossa mão. E aí você pergunta, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um? Carne e espírito são dele. E por que Deus fez somente um? Porque ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos. Ninguém seja desleal para com a mulher da tua mocidade. E no verso 16, eu detesto o divórcio, o repúdio, diz o Senhor Deus de Israel. Presta atenção nisso daqui que nós acabamos de ler. De repente, Deus deixa claro, evidente, presta atenção, você fez uma aliança com uma mulher na tua mocidade, com um homem na tua mocidade, o teu primeiro marido, tua primeira esposa. Deus teve um propósito. Ele fez vocês dois uma só carne, porque por meio de vocês dois era para se formar uma geração piedosa. Perdão todos os dias. Jesus até ajudou a gente nessa equação. Ele falou assim, a equação para o perdão todos os dias de marido e mulher é 70 vezes 7. Ou seja, é piedade, é misericórdia, é compaixão todos os dias. Por isso que Deus uniu vocês dois. Deus uniu vocês dois porque vocês deveriam ficar juntos. Quando houvesse frio, os dois se aqueceriam. Quando um tentasse contra você, o outro te protegeria. Os dois juntos seriam mais fortes. E aí vem a palavra do Senhor e fala assim, olha, porque cordão de 3 dobra não se rompe facilmente. Porque Deus estaria junto. Por isso que Deus uniu vocês. E agora quando a Bíblia fala adultério, é quando vem alguém e adultera essa aliança, esse propósito, rompe com isso. Qual foi a estratégia do diabo? Ei, vamos fazer o seguinte? Vamos colocar esse povo para se separar e casar de novo. Essa foi a arma dele. Fazer com que o povo de Deus começasse a se separar e a casar de novo. Sabe quem teve a audácia de fazer isso? Por exemplo, Balaão. Balaão, seduzido pela oferta de dinheiro, ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus. Ele não conseguia utilizar uma maldição como arma. Até que ele chega para Balaque e fala assim, ei, faz o seguinte, ao invés de você atacar esse povo, amaldiçoar esse povo, faz o seguinte, bagunça as famílias. Faz com que as mulheres do teu povo se aproximem, seduzam os homens, faça com que eles adorem outros ídolos, sabe? E aí com essa sedução, eles vão se separar das mulheres, porque as mulheres vão falar assim, meu marido, o que você está fazendo ali? Que Deus é esse que você está adorando agora? Cria juízo, homem. E eles vão se separar e vão se casar de novo. E pronto, você vai ter destruído a nação. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso. Aí você vai, por exemplo, lá para o Novo Testamento, aí você tem aquele homem que a Bíblia fala que nascido de mulher não houve alguém maior do que ele, chamado João Batista. Ele anunciou acerca de Jesus. Aí, de repente, João Batista, ele é preso. Sabe por quê? Porque ele traz uma advertência contra Herodes e a sua mulher. Porque antes de ser mulher dele, era mulher de seu irmão. Uma mulher num segundo casamento. E ele deixa bem claro, fala assim, olha, os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Porque este matrimônio, ele deve ser preservado. Esse leito deve ser preservado. E tu é um adúltero. Vai parar nas prisões. De repente, Herodias, essa mulher chamada de adúltera, revoltada, pede a cabeça de João Batista servida numa bandeja. Olha
o que esse pecado faz. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te contar a minha experiência. Eu já fui expulso de igreja por pregar isso. Eu já preguei numa igreja com mais de 600 pessoas presentes. E eu falei sobre esse pecado, chamei pelo nome. Eu tive que ser escoltado, porque queriam me agredir. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. E eu já recebi ligações. A mais interessante foi uma que eu recebi de uma família. Os filhos de um senhor de idade que ouviu essa mensagem e após ouvir essa mensagem, ele tomou uma decisão. Eu vou endireitar minha vida com Deus. E a segunda mulher dele, ele simplesmente falou assim, olha, foi muito bom, os dias que nós vivemos juntos, foi maravilhoso. Entretanto, isso foi um adultério, foi pecado. Eu estou indo embora, eu vou endireitar minha vida com Deus. E os filhos deste homem me ligaram. Uma delas se apresentava como pastora. E ela dizia assim, eu vou matar você. Eu vou destruir sua vida, sua família. Sabe o que eu falava para ela? Você quer meu endereço? Talvez ganhe mais tempo. Pare de ficar me ameaçando, fazendo eu perder meu tempo. Executa logo a sentença. Ela falou, você não tem medo, não? Pela mensagem que você está pregando? Eu falei, por quê? Todos que vieram antes de mim pregaram a respeito disso. Se eu tiver o mesmo fim que eles, não tem problema nenhum. Mas eu não tenho medo. Eu pedi a remoção de uma igreja para que meu nome não estivesse nela por causa desse pecado. Porque chegamos em um tempo em que o diabo utilizou essa arma para que as pessoas começassem a se separar por qualquer coisa, não usassem de piedade, não usassem de perdão, não usassem de misericórdia para com a sua mulher, para com o seu marido, e eles se separam, e aí eles vão e destroem outras famílias e de repente se unem. Eu vejo líderes, eu vejo pastores, eu vi recentemente um caso de um conhecido, foi numa igreja visitá-los. Lá estava ele com a sua esposa, com seu casal de filhos. Um mês depois, lá está ele com uma outra mulher sentado no mesmo banco. Isso é nojento. Isso é asqueroso. Quem está nesse pecado talvez não enxergue. Não enxergue. E eu vou falar uma coisa para você. Eu tô falando, não tô me preocupando não, porque muitos desses asquerosos, dessas pessoas que hoje são filhos das trevas, que estão nesse pecado, eles já até saíram desse vídeo, porque são covardes. São covardes, não aguentam. Quando perceberam que esse vídeo não traria subsídios para o seu pecado, para os seus prazeres, já foram embora. Você pode ficar tranquilo. Eu estou conversando aqui com pessoas que já não estão mais nas trevas, estão na luz. Então, a esses eu tenho certeza absoluta. Não ouviram, não vão ouvir, já saíram. Então, deixe eles para lá. Mas Deus tem um propósito. Você que ficou aqui, você precisa entender que não é normal uma família ser destruída porque o homem quer trocar de parceira sexual. Não é normal igrejas, lideranças, famílias tão somente aceitarem isso. Não é normal no meio do povo de Deus essas coisas acontecerem. Quando nós olhamos, por exemplo, no livro de Esdras, você vai lá no livro de Esdras, no capítulo 9, chegou em um determinado momento, livro de Esdras não, livro de Neemias, é Neemias? Chegou em um determinado momento, não, é Esdras mesmo, no capítulo 10, chegou num determinado momento que o povo tentava se consertar com Deus. E eles não conseguiam o favor de Deus. E de repente, olhando a lei, eles perceberam que eles estavam em pecado, porque se casaram com mulheres que não deviam. E aí, no capítulo 10, no verso 2, Secanias,
Anota o nome desse homem porque é um exemplo para você. Filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esa: nós temos sido infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos da terra. Lembra daquela estratégia que Balaão colocou lá atrás, ó, cruzou séculos e o povo ainda continuava utilizando os costumes dos povos vizinhos e não os costumes de Deus. Mas no tocante a isso ainda existe esperança, e existe esperança para você também. Agora façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do Senhor, e dos que temem ao mandamento do nosso Deus, façamos conforme a lei. Agora levanta-te, a ti pertence esse negócio. Nós seremos contigo, portanto, sê forte e age. De repente aqui eles olharam e perceberam, falaram, peraí, a Bíblia fala, os adúlteros não entrarão no reino dos céus. A Bíblia deixa bem claro, fala assim, ei, vocês choram, enchem o meu altar de lágrimas, ofertas, mas eu nem olho para isso. Sabe por quê? Porque eu fui testemunha da aliança entre você e a esposa da tua mocidade, a qual tu foste desleal. Tu abandonou ela para seguir a tua vida. Tu foi um covarde. E eu detesto aquele que repudia a tua mulher. É por isso que os adúlteros não entram no reino dos céus. É por isso que o adúltero faz inimizade com Deus. Presta atenção numa coisa. Você não cometeu um simples pecado. Você virou inimigo de Deus. É por isso que lá em Provérbios é dito assim que os adúlteros, eles vão trabalhar, eles vão enriquecer casa alheia. E no final da vida vai gemer. Vai morrer da pior forma possível, os ossos secando. Sabe por quê? Porque rejeitou a disciplina. Porque rejeitou a palavra do Senhor. Mas tem esperança. Porque o povo de Israel estava perdido. E este homem secanias falou assim, ei, é muito fácil. Se nós casamos com mulheres que não deveríamos, vamos fazer uma aliança com o Senhor. Vamos mandá-lo embora. Os filhos que foram gerados desse pecado, vamos mandar embora. Vamos consertar nossa vida com Deus. E isso está em harmonia com o que Paulo falou. Você vem para 1 Coríntios, mais uma vez no capítulo 7, ele deixa bem claro, olha o que ele diz aqui a partir do verso 10. Aos casados mando não sou eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe de seu marido. Se, porém, se separarem, que fiquem sem casar ou se reconciliem. A palavra do Senhor é clara. Se Deus uniu, é só a morte que separa. Não tem pastor, não tem padre, não tem juiz, não tem ninguém capaz de separar um homem e mulher, o qual Deus uniu. Ninguém, só a morte. Se não morreu, mas ainda assim se separaram, fiquem sem se casar ou se reconciliem. Ah, Diego, mas eu preciso de alguém para caminhar comigo. Tu quer alguém para transar. E se teus desejos sexuais estão tão aflorados assim, meu irmão, minha irmã, se reconcilie. Se reconcilie. Tu vai fazer sexo com quem você pode, que é teu marido, que é tua esposa, estando ele dentro da tua casa. Tu também não vai se prostituir para alguém que ainda está em trevas. Você não vai fazer isso. Ah, Diego, mas já passou 10 anos, né? Já passou 20 anos que eu casei de novo. Já passou 30 anos. E possa passar o tempo que for. Presta atenção numa coisa. Pecado não prescreve. Pecado não prescreve. Não é igual o nome sujo no Serasa que passa 5 anos limpa. Ah, eu pequei já faz 10 anos, né? Então já prescreveu. Já não é mais adultério. Ah, mas eu já tive filhos com meu segundo marido. Então já não é mais. Ei, pecado não prescreve. O teu pecado vai fazer que ao final da tua vida tu receba uma coroa. Se você confessar, abandonar, se arrepender e não voltar a pecar. Ou vai fazer com que você receba uma condenação. Nossa, Diego, mesmo tendo passado já 20 anos, 30 anos, mesmo eu já tendo uma empresa em sociedade com meu marido, mesmo eu tendo tido filhos com meu marido, não importa. Agora, quando nós olhamos tudo isso na Bíblia,
quando nós percebemos que de fato a Bíblia não dá margem, ela não aceita em verso nenhum. Aí vem aqueles, eu vou até falar aqui porque eu sei que o coração de alguns é duro. Coração é duro. Sabe por que é duro? Porque eu vou ser bem sincero com você. Há tantos anos falando sobre esse assunto, você nem precisava de texto bíblico. Se porventura você está em adultério, você não precisava de tudo isso daqui. Todos esses textos que eu estou citando, sabe para quem serve? Para quem não está nas trevas. Serve para isso. Porque quem está nas trevas não precisava de nenhum desse texto. Como assim, Diego? Não precisava. Eu vou te explicar por que não precisava. Porque quando você começou a trair sua esposa, tu sabia que tu estava fazendo errado. Você fazia escondido. Você começou a agredir sua esposa, a ofender, a brigar, só para poder falar para ela que estava indo embora por culpa dela, enquanto você tinha uma outra mulher. Você começou a endurecer-se nas discussões, porque você estava louco para se separar. E você sabia que aquilo era pecado. Você sabia. O início desse segundo casamento, que hoje você fala que é uma bênção do Senhor para todo mundo, você sabe como que ele começou. Você sabe que no dia que você foi embora, sua esposa ficou chorando. Você sabe que seu pai não aprovou isso. Você sabe que você ficou com vergonha dos padrinhos do seu casamento, do seu sogro, da tua sogra. Você deixou filhos para trás. Tu foi covarde. Você sabe disso. Então esses textos aqui, você nem precisavam dele. Estão somente você quebrantar seu coração e olhasse para trás, para a tua história. Para a tua história. Você ia ver mentiras, você ia ver enganos, você ia ver pecado, você ia ver sim. Então você não precisa de nenhum desses textos aqui que eu estou citando. Nenhum. Quem precisa é quem está na luz. É as pessoas que vão instruir, que vão advertir, que vão chegar para os familiares e falar assim, ei, tu está em pecado e eu consigo te provar na Bíblia. Essas pessoas precisam desse texto. Você não precisa desse texto. Porque você sabe. Você sabe que a partir do momento que você começou esse pecado, que você foi seguindo, você sabe que a presença de Deus se afastou de você. Você sabe. Você sabe que as suas orações, você perdeu a segurança nela. Você sabe. Você sabe que você mudou de igreja, você mudou de religião, porque você precisava de alguém que falasse assim, não, meu amigo, tá normal, tá tudo certo, é assim mesmo, vamos lá. E Jesus, sabe, ele quer seu coração, não importa se você tá com mulher de outro, não importa se você tá destruindo sua família, não importa se você largou seus filhos para trás, não importa. E aí, de repente, você começou a ir atrás disso, você sabe disso. Você sabe que você começou a fazer coisas que você não fazia, porque você não estava suportando mais o sentimento de culpa. Você sabe disso. Então eu não precisava desses textos aqui, ó. Se tão somente você olhasse para a sua própria vida, você ia ver que nenhum texto fala mais forte do que o que você mesmo passou. E você sabe disso, você sabe. E eu sei disso também. Então, mas muitos ainda falam assim, Diego, mas já que você está falando de Bíblia, Diego, Mateus 19, Jesus fala que em uma determinada situação pode se separar. Deixa eu te falar uma coisa. Em Mateus 19, os fariseus, que é uma classe quase que pior do que a que hoje um adúltero se encontra, estava querendo tapear Cristo, enganar Cristo, fazer algo para que Cristo fosse condenado e morto. Mas Jesus, quando falou a respeito disso, ele disse bem assim, ó. Não leste que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. O que Jesus está falando está em harmonia com tudo que eu já li. Está em harmonia com Esdra, está em harmonia com Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva. Está em harmonia quando Deus constitui Adão e Eva na condição de família. Está em harmonia com o que Paulo escreve, está em harmonia com tudo. Jesus não revogou nada, Jesus não mudou nada, está em harmonia com tudo, está tudo perfeito. Aí eles lembram que Moisés inventou uma tal de uma carta de divórcio. Só que deixa eu te falar uma coisa, Moisés não escreveu nada por si próprio. Nada, absolutamente nada. Moisés não criou lei nenhuma. O que Moisés fez foi documentar algo que Deus havia autorizado,
que era os homens se separarem por causa da dureza do coração deles quando encontrasse alguma indecência ou imoralidade sexual em suas esposas. E então eles poderiam separar. Sabe por quê? Porque era uma geração vindo do Egito que não perdoava. Corações duros. Tanto que Jesus fala que Moisés assinou a carta do divórcio, permitindo, por causa da dureza do coração do homem. Mas Jesus fala assim: mas no princípio, no verso 8, não foi assim. E Jesus fala assim, olha, então vamos fazer o seguinte, se você quiser se separar por causa da lei de Moisés, pode. Tá? Pode. Mas se não for pela lei de Moisés e você se casar com outra mulher, tu vai estar cometendo adultério. Mas espera aí, Diego. A Bíblia ensina que o adultério era um pecado que levava à morte. Lembra da mulher adúltera levada até Cristo? Que eles falam assim, Senhor, ela foi apanhada de adultério. A sentença é a morte. Mas se adultério por adultério não é a imoralidade sexual, o que seria essa imoralidade sexual? Quando você vai estudar Deuteronômio 24 e Deuteronômio 22, você descobre que a lei do divórcio, ela trata-se de uma indecência em relação à sua exposição íntima, à tua nudez. Não é relacionado a ato sexual, é relacionado à nudez. Sabe quem cometeu esse pecado, por exemplo, da indecência sexual e depois evoluiu para um adultério? Batseba. Batseba expôs a sua nudez enquanto tomava banho e o rei Davi viu. Aquele é um pecado de imoralidade sexual. A nudez de uma mulher foi exposta a um outro homem. Só que tem um porém. Isso daqui, inclusive, era para antes do casamento. A lei de Moisés dizia que poderia haver uma separação se o homem descobrisse que a sua mulher já havia exposto a sua nudez a um outro homem. Se ela tivesse tido relação sexual e se casou com um homem, tudo, e aí o marido descobriu que um dia atrás ela teve relação sexual com outro homem, a lei dizia que ela tinha que ser morta. Se ela namorou com outro homem, etc e tal, ela tinha que ser morta. Se ela traiu, ela tinha que ser morta. Se ela expôs a nudez antes de se casar e não havia contado essa história para o marido e o marido descobriu, então o marido podia se divorciar dela. Simples assim. Só que deixa eu te falar uma coisa. Não foi por esse motivo que você largou sua mulher. Não foi por esse motivo que você largou seu marido. Então, até mesmo diante da Bíblia, não tente distorcê-la. Ela não permite que você se case novamente. E diante disso, eu termino fazendo inclusive algumas citações para que você não tenha dúvida. Talvez você vai sair desse vídeo, correr para o seu pastor, para sua pastora, para o seu padre, seja lá para quem você vai. Aí você vai falar assim, nossa padre, eu vi um vídeo, pastor, e o homem falou assim que eu estou em adultério, porque eu larguei minha mulher, sabe, e casei com outra, que é sua filha, inclusive, sabe? E ele falou que eu estou em adultério, olha só. E aí ele vai falar para você, não, irmão, teus pecados foram perdoados, siga em paz. Apocalipse 22, verso 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros e todo aquele que ama e pratica mentira. Apocalipse 21, verso 8. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicídios, aos adúlteros, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Hebreus 13, verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos imorais e adúlteros Deus os julgará. 1 Coríntios, verso 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros herdarão o reino dos céus. Tá bom já, né? Já tá bom, né?
Eu já mostrei para você que na condição de adúltero, você não vai entrar no reino dos céus. Deus não escuta suas orações, nem que você transborde o altar dele de lágrimas. Enquanto você estiver nesse pecado, tu tá perdido. E se Deus te trouxe até esse vídeo e você assistiu até agora, é porque Deus está te oferecendo a graça. Sabe por que eu prego com tanta autoridade sobre esse assunto? Primeiro, porque foi uma ordem de Deus. Segundo, porque foram inúmeras pessoas que já me mandaram mensagem falando assim: Diego, eu consertei minha vida. Eu larguei minha segunda esposa, eu larguei meu segundo marido. Eu fiz isso. E louvado seja o Senhor. E eu vou te desafiar uma coisa. Se você não acredita em mim, vá nos comentários desse vídeo. Primeiro eu vou pedir a quem já ouviu a voz do Senhor e consertou tua vida. Coloca aqui nos comentários. Eu sei, vários que já largaram a segunda esposa, o segundo marido, vão vir aqui e falar assim: é verdade, eu larguei e hoje eu sinto paz, hoje eu estou melhor. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas a melhor decisão da minha vida. Você vai ver. Pode vir, eu confio, sabe? Pode vir que vai estar aqui sim esses comentários. Agora, se Deus te trouxe até aqui, talvez seja a tua última chance, tua última oportunidade. Deus está sendo misericordioso contigo, porque Deus é inimigo teu. Não por tua causa, por causa desse pecado. Deixa eu te falar uma coisa. A oração dos seus filhos, pedindo que você volte, Deus está ouvindo. A oração da tua esposa, do teu sogro, da tua sogra, de quem foi padrinho do teu casamento. Deus está ouvindo. E está sendo misericordioso, te dando a oportunidade, antes de ceifar tua vida, para que isso seja um exemplo para todos os outros adúlteros ao redor. Não endureça o teu coração. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça. Se precisar da minha ajuda, eu estou aqui. Quer vir para o recanto? Quer conversar? Quer entender isso? Vem. Tá com raiva? Quer me bater? Também te dou endereço, vem cá. O vídeo pode enganar, viu? Eu sou alto, sou forte e não tenho medo de ninguém. Mas não vou revidar em você não, pode ficar tranquilo. Talvez você seja baixinho, fraquinho. Um homem que foge, abandona a própria esposa, tem que ser temido por ninguém não. Tá bom? Mas faça igual Secanias. Tome uma postura. Ser corajoso, ser forte e age. Família, eu não vou pedir o seu like nesse vídeo não. Porque eu sei que talvez você não esteja nem com cabeça para isso. Também não vou pedir para você compartilhar, porque eu sei que nesse momento você não está apto para isso. E também não vou pedir para você se tornar membro do canal, porque eu sei que nesse momento é a última coisa que você está pensando. Mas eu vou desejar que Deus te abençoe, te ajude a tomar a decisão certa. E nós nos veremos certamente em um próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até mais, tchau, tchau.